Saúdo, amada igreja, com a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que estou aqui nesta noite, vinda da cidade de Maracanã, interior do estado do Pará, aonde, para a glória de Deus, dirigimos a única escola feminina de missões do Brasil. Lá nós treinamos moças para alcançar os mais pobres e menos alcançados das regiões norte e nordeste brasileiras. Essas moças vêm de todo o Brasil para Maracanã, moram em casas de barro, aprendem a plantar feijão, fazem farinha, andam longas distâncias a pé, aprendem a remar, passam o ano inteiro aprendendo em Maracanã e no final do ano são enviadas para lugares onde o Evangelho ainda não está disponível. Para quem não sabe, 80% da força missionária mundial é feminina. São as mulheres que estão conquistando para o Cordeiro a recompensa pelos seus sofrimentos, em lugares onde a igreja ainda não chegou. Amados, essas moças, para quem pensa que quem vai para lá são moças para quem todas as portas estão fechadas e vai para a missão porque não tem outra opção, eu quero dizer aos irmãos que não é verdade. Todas as portas estão abertas. Nós temos moças que são pós-graduadas, que estavam fazendo doutorado. Temos moças que estavam trabalhando em empregos onde ganhavam muito bem. Temos uma moça, inclusive, que trabalhava em uma companhia aérea, uma das maiores do Brasil, como aeromoça, e já seria comissária de bordo no ano de 2019. E essa moça, quando ela ligou pedindo admissão, eu disse: por que você quer deixar o emprego onde você ganha R$8.000 e viaja o Brasil inteiro para vir morar numa casa de barro em Maracanã? E ela me respondeu: porque quando meu Senhor chamar o meu nome, eu não posso apresentar para Ele os check-ins e os check-out dos hotéis que eu me hospedei. Quando o Senhor chamar o meu nome, eu não posso apresentar para Ele as refeições nos melhores restaurantes que eu fiz. Eu só posso apresentar ao Senhor as almas que eu conquistei. E eu preciso estar aí. Uma outra de nossas moças passou em um concurso público federal em primeiro lugar no estado da Paraíba. E quando eu estive ministrando em sua cidade, essa moça me procurou após o culto e disse: eu quero ser uma candidata à escola de missões. Ela disse: o governador me chamou essa semana, mas Jesus me chamou hoje. Entre o chamado do governador e o chamado de Jesus, eu fico com o chamado de Jesus. E ela está comigo ali em Maracanã. Amados, o lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Nós temos em Maracanã uma creche escola, onde nós temos 150 crianças carentes da comunidade. Nós evangelizamos, discipulamos, nós alfabetizamos, damos o reforço escolar e alimentamos. Irmãos, 150 crianças sem nenhuma ajuda pública, por opção nossa. Porque eu acredito que missões se faz com o dinheiro de Deus. E o dinheiro de Deus está no bolso dos crentes. Não está em nenhuma emenda parlamentar. E sabe quantas vezes faltou comida ao longo desses anos? Nenhuma única vez. Porque o nosso Deus é absolutamente fiel e totalmente digno de confiança. Quando essas moças se formam, elas vão para lugares de 2 em 2, onde a igreja ainda não chegou. Hoje nós temos 20 bases missionárias em funcionamento. E estamos cuidando de 1.000 crianças e adolescentes no norte e nordeste brasileiro. E o Senhor tem nos sustentado, porque o nosso Deus está vivo e trabalha por aqueles que nele esperam. Eu vou contar rapidamente um pequeno testemunho de como é grande a provisão de Deus e como o Senhor é cuidadoso com a sua obra. Eu estava dando uma aula uma vez na nossa creche e perguntei para uma das crianças: qual sua fruta preferida? Ele disse: minha fruta preferida é maçã, mas eu nunca comi. E eu disse: então nós vamos fazer uma oração. E a turma se levantou e nós oramos assim:
Senhor Jesus. E as crianças repetiram: Senhor Jesus, Tu que és dono de todas as maçãs do mundo. E as crianças disseram: Tu que és dono de todas as maçãs do mundo, nos dê algumas. Amém. E alguns dias depois, eu fui convidada para pregar na cidade de Castanhal, lá mesmo no Pará. E eu não cobro para pregar, irmãos, porque eu acredito que quem faz a obra de Deus por dinheiro pode ceder a uma oferta do diabo, se essa oferta for melhor. Eu prefiro confiar no meu Senhor, e até hoje não tenho sido decepcionada. Quando eu cheguei nessa igreja, o pastor disse: irmã Kellen, eu queria tanto lhe dar uma oferta, mas a nossa igreja é pequena. Eu queria tanto lhe ajudar de alguma maneira, mas nós não temos condições. De repente ele disse: espere, eu me lembrei de uma coisa. Essa semana, uma carreta carregada com maçãs argentinas quebrou aqui na frente da igreja. E nós compramos algumas caixas de maçãs por um preço muito bom. A irmã recebe essas maçãs como oferta? Eu disse: recebo, pastor. E nós levamos as maçãs para Maracanã e todas as crianças comeram maçã e ainda levaram para casa. Agora eu pergunto para os senhores e senhoras: que Deus é esse que quebra uma carreta para satisfazer o coração de uma criança? Esse Deus é o Deus das missões. Ele vive, é poderoso, é soberano, é cuidador, é provedor. E se eu tivesse 1000 vidas, em todas elas eu seria missionária, porque não existe patrão mais fiel do que o carpinteiro judeu, ressuscitado, glorificado e assentado à direita de Deus. Eu vou contar um testemunho para os irmãos esta noite, a pedido do pastor. Salmo 126, versículos 5 e 6 diz assim: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente andando e chorando enquanto semeia, voltará sem dúvida com alegria, trazendo nas mãos o resultado do seu trabalho. Essa igreja crê assim? Queridos, quando o Senhor me chamou para a obra missionária, eu tinha 15 anos de idade. Eu não ouvi uma voz, eu não vi um anjo, a parede do templo não tremeu. Simplesmente a mensagem estava sendo pregada. E quando aquela mulher pregava, ela disse: Deus não está procurando espectadores. Ele não está procurando pessoas que estejam escondidas por detrás das trincheiras enquanto a guerra está acontecendo. Ela disse: agentes secretos não serão bem-vindos no céu. E naquela noite, irmãos, com 15 anos de idade, eu olhei para as minhas mãos e fiz uma descoberta terrível. Eu era uma crente sem frutos, sem propósito. Eu era uma crente sem resultados para o reino. Eu era uma crente infrutífera. Eu era só um número. Eu nem ao menos defendia meu Cristo quando eu estava com os meus amigos. Eu era uma fraude. E eu vim e caí de joelhos diante do altar do Senhor naquela noite. E eu fiz uma oração que até hoje eu me lembro muito bem. Eu disse: Senhor, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não tenho sabedoria nem conhecimento para ensinar. Eu não tenho dons, eu não tenho talentos. A minha mãe é mãe solteira, eu sou do interior, eu não tenho pai. Senhor, não existe nada em mim, Senhor, que possa te interessar, que possa te atrair, que possa te fazer desejar usar a minha vida. Não há nada, Senhor. Mas aí eu encostei a minha testa no chão e disse assim: mas o nada que eu tenho, o nada que eu sou, o nada que eu sei, eu entrego diante do teu altar nesta noite. Se há algum trabalho que ninguém queira fazer, dê-me-lo a mim, Senhor, e eu o farei. Se há algum povo que ninguém queira amar, entregue este povo a mim, Senhor, e eu o amarei. Que nunca ninguém veja, recompensa, reconheça ou agradeça.
A mim me bastará saber que os teus olhos de fogo estarão sobre mim e que minha recompensa eu receberei das tuas mãos quando adentrar um dia os teus portões. Sabem o que aconteceu? Deus aceitou a minha oferta. E sabem por quê? Porque Ele não estava naquela noite lá e não está aqui hoje procurando os melhores de nós. Ele não está procurando os mais bonitos, os mais inteligentes, os que têm mais contatos sociais, os que têm mais dinheiro no banco. O Senhor está aqui nesta noite procurando os mais humildes de nós, os mais obedientes de nós. Aquele que diz: Senhor, eu não sou nada, mas Tu és tudo. Senhor, eu sou pó, mas Tu és poder. Eu sou cinza, mas Tu és glória. Eu não posso nada em mim, mas eu posso todas as coisas em Ti, porque és Tu que me fortalece. Quando Deus encontra alguém assim, Ele prepara o cenário para que você desenvolva o seu ministério. E amados, naquela noite eu me levantei daquela oração diferente. Eu fui fazer o curso de magistério, fui trabalhar meio expediente, fazia o curso de enfermagem dia de sábado e fui fazer o seminário, mas eu não tinha condições de pagar. Então eu pedi para o diretor para que eu fizesse o seminário como ouvinte. Eu disse: me permita sentar e estudar e aprender. Eu não tenho como pagar, não posso comprar os livros, mas eu posso chegar cedo, eu posso varrer a sala, lavar o banheiro, fazer o café, eu posso apagar o quadro, eu posso ajudar, eu posso capinar na frente, eu posso limpar o refeitório. Me deixe ficar aqui e aprender, por favor. E ele me deixou ficar. Eu estou contando isso para vocês porque eu tenho visto candidatos para a obra missionária que, se o carro não vier buscar na porta, ele não vai. Se o pastor não for junto, ele não vai. Se não derem alguma coisa para ele em troca do seu serviço, ele não serve. Parece até que se esquece para quem está trabalhando. Os senhores não trabalham para o pastor, os senhores trabalham para aquele que se senta sobre o trono, lava seus pés no mar e voa sobre as asas dos querubins. É para ele que trabalhamos. Com a idade de 19 anos, a minha igreja estava procurando candidatos para enviar para a Bolívia. E eu me apresentei, coloquei meus certificados dentro de uma pasta e fui com a minha junta de missões. E eles disseram: você não serve, você é mulher, nós não enviamos mulheres. Eu estava há 4 anos me preparando e orando. Eles disseram: você não serve, você é jovem, nós não aceitamos jovens. Você não serve, você é solteira, nós não aceitamos solteiros. Você não se enquadra no perfil de missionários que nós estamos procurando para enviar. E naquela noite eu tinha 2 alternativas: dizer: eu não me enquadro, então eu vou cuidar da minha vida e buscar os meus interesses. Ou eu poderia dizer assim: eu não me enquadro, mas existe uma voz que me chama das profundezas do mistério e me ordena que eu siga em frente. Existe uma voz que acendeu uma chama dentro do meu coração, e esta chama não se apagou com o passar dos anos. Eu escolhi, e foi a melhor escolha da minha vida, escolhi a segunda opção. Eu disse: queridos, os senhores olham para mim, e a minha Bíblia diz que os senhores veem apenas o que está diante dos seus olhos, uma mulher jovem, solteira. Mas a minha Bíblia diz que meu Deus também olha para mim. E quando Ele olha, o olhar dele vai até a divisão das juntas e medulas. Ele esquadrinha os corações, Ele sonda os pensamentos. Deus olha para mim e Ele vê além do que os senhores veem. É por isso que às vezes a escolha de Deus é diferente da escolha do homem. O homem olha e diz: eu quero aquele ali, tem carro, tem condições, se expressa bem. Aí Deus olha e diz: não, eu quero aquele ali. Ele ora, ele é humilde, eu falo com ele, ele ouve a minha voz, eu determino, ele cumpre, eu mando, ele obedece. A liderança precisa ter essa sensibilidade espiritual. Eu disse: orem por mim, porque eu não vou desistir do meu chamado. Eu me ajoelhei, oraram por mim, me despediram.
E eu fui e me despedi de minha mãe, pedi a demissão do meu emprego. E eu me abracei com ela. Minha mãe disse: minha filha, para onde você vai? E eu disse: mãe, Deus me deu um povo no norte da selva boliviana. É para lá que eu vou. Ela disse: minha filha, é perigoso. Eu disse: não, minha mãe, é o lugar mais seguro do mundo. Ela disse: por quê? Porque é o centro da vontade de Deus. E minha mãe, não existe lugar mais seguro do que este. Amados, eu deixei o dinheiro de minha rescisão com minha mãe e saí de casa com R$30. Eu estava indo para a Bolívia. Eu cheguei no porto com a minha mochila. Eu mostrei o mapa para a moça que vendia a passagem. Fui de navio. Eu perguntei para ela onde eu chego com R$30. Ela olhou na minha rota e disse: você chega em Santana, no Amapá. Quanto é a passagem? É 30. Comprei a passagem, irmãos. 30 menos 30 é 0. Eu entrei naquele barco sem um centavo, mas foi uma das melhores noites da minha vida. Meu capitão estava comigo, eu não estava sozinha. A minha fé não era louca nem cega, eu sabia em quem eu estava crendo. E quando eu desembarquei em Santana com a minha mochila, eu olhei para o céu. Eu ainda me lembro daquele céu azul. Não havia nuvens no horizonte. E eu disse: Jesus, vem me buscar. Estou com uma mochila preta, com uma saia jeans, uma camisa branca. Eu vou ficar te esperando aqui. E sabem de uma coisa? Eu sabia que meu Jesus, Ele viria. Sabe por quê? Porque meu Deus, Ele está vivo. Ele não pode ser carregado no pescoço e nem pregado na parede, porque Ele está vivo. E eu fiquei ali esperando. E o que me guiava não era uma filosofia, não era uma esperança vã. Eu estava esperando pelo meu Senhor. E eis que uma mulher vem descendo o trapiche. Parece que ela vem procurando alguém. E nossos olhares se encontraram. Ela caminhou na minha direção e disse: eu estava na minha casa orando esta madrugada, quando Deus me revelou você chegando aqui essa manhã. E Ele me mandou eu te levar comigo e cuidar de ti como uma mãe cuida de uma filha. Mandou eu te vestir, te calçar, te alimentar. E mandou eu te dizer: não tenha medo não, não tenha medo não. Não é vã a tua fé. O teu Senhor vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Orandaralabaço de cantirenda. Nós estamos de pé nesta noite porque Ele vive. Ela disse alguns dias depois: deixa eu levar você num lugar. E ela me levou no gabinete do pastor Lúcio Francis Barbosa Tavares, presidente daquela igreja em Santana e presidente da convenção no estado do Amapá. Ela disse: pastor, essa moça está indo para a Bolívia. Ele olhou para mim e disse: que instituição está lhe enviando? Eu disse: nenhuma não, senhor. Quem é que paga o seu salário? Ninguém não, senhor. Ele disse: quanto de dinheiro você tem para continuar a sua viagem? Eu disse: eu não tenho nada não, senhor. Ele disse: qual é o seu nome? Eu disse: meu nome é Kellen Gaspar, meu senhor. Ele se aproximou de mim e perguntou: Valdemir Gaspar é algum parente seu lá no Pará? Eu disse: é meu tio, irmão da minha mãe, meu senhor. Ele disse: quando eu era um menino pobre na periferia de Belém, o seu tio amou a minha alma e me conduziu ao Evangelho. Ele ia fazer o culto doméstico na minha casa. E se hoje eu sou pastor dessa igreja e presidente desta convenção, foi porque ele me valorizou e me amou quando eu era um menino pobre na periferia. E muitas vezes eu falei: Senhor, eu queria encontrar o Valdemir para recompensá-lo. Nunca encontrei seu tio, mas tu estás aqui como resposta às minhas orações. Eu serei o teu pai, eu serei teu amigo, eu serei teu pastor, e a igreja em Santana será a tua igreja. Tu não estás mais sozinha. Sabe o que o Senhor nos diz com isso? Que quando você começa, Ele começa também.
Quando você começa, Ele começa também. Aí tem gente dizendo: quando eu me aposentar eu vou. Vai logo, meu irmão. Quando eu ficar boa da coluna, então eu vou. Vai. Quando a porta se abrir, eu vou. Vai de porta fechada mesmo. Comece, 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 comece. Produza frutos. Ganhe vidas. Seja uma testemunha viva. Aonde você está? Não espera mais não. Não há mais tempo. Cuida dos negócios do Senhor e Ele vai se ocupar dos teus. Cheguei no povo, irmãos. Cheguei no povo. Encontrei um povo escravizado por Satanás. As mulheres, quando estavam grávidas, fui trabalhar com os pacas novos, e elas comiam algum peixe de pele ou algum animal que tivesse espora. Elas eram proibidas por um espírito de consumir esses alimentos. E aonde o pajé estivesse, ele era avisado. Quando a mulher ia ter o seu filho, ela o tinha dentro d'água, cortava o cordão umbilical com um dente. Quando ela vinha de lá com sua criança, a sua criança era tomada de seus braços e enterrada viva, por causa de uma mentira de Satanás, porque para isso ele veio, para matar, roubar e destruir. Mas eu louvo a meu Jesus, porque meu Jesus também veio, e veio para desfazer as obras do diabo, e veio para dar vida e vida com abundância. Eles viviam aterrorizados. Qualquer um poderia ser escolhido a qualquer momento para apaziguar ou evitar a ira dos demônios. Eles não tinham a quem recorrer. Uma vez um índio Pacas Novos me disse: eu acredito que existe um Deus maior do que os espíritos que nós conhecemos, mas eu não sei aonde Ele mora. Eu não sei o nome dEle. Eu não posso chamar por Ele para que Ele me defenda. Ah, se eu soubesse, Ele disse. E assim vivia essa etnia, até o dia em que meu Jesus chegou ali. Porque Jesus, quando Ele chega num lugar, Ele muda tudo. Jesus chegou. Tem até um hino que diz: quando Ele chega, não falta água, não falta pão, não falta azeite, não falta unção. Esse bem aí, meu Jesus, esse aí, Jesus chegou. A situação mudou. Agora o pajé batia na casa do pai de família, e o indígena abria a porta e dizia: pois não, eu quero o teu filho, para que a tua casa não seja destruída. Aí o pai de família, agora crente em Cristo Jesus, respondia: eu dei meu filho para Jesus de Nazaré. Meu filho agora é dele. Todos os meus filhos são dele. Minha criação é dele. Minha plantação é dele. A minha casa pertence a ele. Meu terreno pertence a ele. Eu mesmo me dei para ele. Não existe nada aqui que seja meu, tudo é dele. A situação mudou. A nossa congregação Pacas Novos, ela é menor do que este palco. Nossa congregação é cercada de vara, amarrada com paxiúba, coberta de palha. Nossa congregação não tem cadeira, tem esteira. Nossa congregação não tem luz, é lamparina. Nossa congregação não tem púlpito, é tamborete. Nossa congregação não tem flores nem instrumentos, mas os índios cantam de joelho no chão e com o rosto no pó. Cantam chorando. O hino que eles mais gostam de cantar é o hino que diz assim, ó: Pitpiná, 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 kutpiná e kakarakat neshi jeji. Pitpiná, 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 kutpiná e kakarakat neshi jeji. Mitpiná, paitpanam, kutkanam, parem pai kakarakatua. Pitpiná, 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 kutpiná e kakarakat neshi jeji. Agora só vocês. Brincadeira, irmãos. Agora olhe para mim, por favor. A tradução diz assim, ó: acabou, acabou, acabou. Todo o peso da minha alma se acabou. Meu Jesus me libertou. Meu Jesus, Ele me salvou. Acabou, 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 acabou.
Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus faz isso. Nenhuma ONG faz isso, nenhuma prefeitura faz isso. Só Jesus faz isso, e faz através da pregação da palavra de Deus. Mês após mês, ano após ano, eles foram caindo prostrados aos pés da cruz de Cristo Jesus. Até que chegou um dia em que eu comecei a dizer: Senhor, me dá um povo, Senhor. Eu sou jovem ainda, me dá um povo. E o Senhor me deu um povo subindo 3 dias de remo, o rio Madeira Mamoré, o rio que faz a divisão entre Guaiará-Mirim e Guajará-Mirim, em Rondônia. 3 dias de remo. Assumi então um povo do lado direito, já em terras bolivianas. Fui trabalhar com os barranquenhos. Irmãos, realizei minha primeira cerimônia fúnebre. Um índio adulto que morreu desnutrido. Passávamos dias tomando o té da hoja de palta, que é o chá da folha do abacate, porque não havia comida. Os índios saíam para caçar, saíam para pescar, voltavam e não traziam nada. Congregávamos eu e os primeiros 9 novos convertidos embaixo de uma árvore, porque não tínhamos condições ainda de fazer um templo, nem um templo rústico, porque não havia forças para trabalhar. A situação era muito difícil. Aí você pergunta: mas e o salário da igreja que Santana mandava? Mandava direitinho. Todo dia certo estava lá. A cada 3 meses eu descia de remo, fazia uma compra que eu, Kellen Gaspar, poderia comer sozinha por 3 meses. Só tem um problema: o Espírito Santo que habita em minha vida não me permite esconder comida embaixo do encerado para comer sozinha e deixar meus irmãos com fome. O Espírito Santo que habita em mim não me permite que eu esconda comida embaixo da cama para comer quando meus irmãos não estiverem olhando. Não, eu trazia a comida, comíamos juntos durante 1 semana ou 10 dias, e quando acabava para todo mundo. Mas meu sermão era acompanhado pelas minhas ações. E a gente sabe que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E foram exemplos como esse que fizeram com que aquele povo fosse se aproximando de Cristo. Nós reuníamos embaixo da árvore, e eu me lembro de um testemunho de um novo convertido, analfabeto. E ele chegou e disse: hermano, eu quero falar agora. Ele disse: eu quero dar uma palavra. Cedi para ele o nosso tamborete. Ele veio à frente, estávamos todos sentados no chão, ao ar livre. E ele disse: hermano, já saí para o monte ayer. Ele disse: irmãos, eu saí para caçar há 3 dias. Ele disse: eu he passado a noite no monte, mas não he traído nada. Ele disse: eu passei 3 dias e 3 noites no mato caçando, mas eu não trouxe nada. Ele disse: eu, minha mulher e meus filhos estamos com fome. A nossa panela está vazia. E eu pensei, sentada no chão onde eu estava: ele vai dizer agora que me adianta ser crente se minha olha não está llena? Ele vai dizer: o que me adianta ser crente se eu estou passando por essa dificuldade? Ele vai dizer: cadê Jesus que não colocou uma caça diante de mim, que não me deu condições de trazer comida para casa? E eu abaixei a minha cabeça e comecei a chorar e falei: Senhor, como é que eu vou consolar os irmãos depois desta palavra? Mas irmãos, eu não precisei consolá-los. Aquele homem que não conhecia as escrituras, analfabeto, ele olhou para nós e parece que raios saíram de seus olhos. Ele disse: pero hermanos, eu estou muito contente com o Senhor Jesus. Ele disse: mas irmãos, eu estou muito feliz com meu Senhor Jesus. Eu olhei para ele e ele disse: porque ele me disse no meu coração que lá no céu, para onde eu vou, nunca mais eu sentirei fome. Ele contou para mim que eu sentarei na mesa com ele e comerei com ele uma comida muito boa. Eu, meus filhos, minhas filhas, minha esposa, comeremos uma comida que está sendo preparada no céu. Nessa noite eu aprendi: quando as coisas estão muito difíceis, eu me lembro dele. Aí eu lembro do céu. Aí eu lembro que a minha leve e momentânea tribulação não é nada se comparado àquilo que o meu Senhor tem preparado para mim e para todos aqueles que o temem e o amam e se submetem à sua vontade. Aí eu lembro que vale a pena e minha alma se alegra. E eu sigo adiante. Quando eu estava me lembrando recentemente, irmãos, eu preguei com o mesmo terno 14 anos. Eu só tinha ele.
Eu me lembro de pregar com ele molhado, pregar com ele sujo. Eu me lembro de lavá-lo só com água, porque às vezes não tinha o sabão. E ele não ficava com um cheiro muito bom quando era lavado só com a água do rio. E não ficava com uma aparência muito boa também, porque a água do rio era barrenta e ele era preto. Mas durante esses 14 anos, eu quero dizer para vocês, com muita humildade isso, eu nunca disse assim: Senhor, eu estou te dando os melhores anos de minha vida. Eu mereço um terno. Tem tantas pessoas por aí que não fazem nada por ti, tem um guarda-roupa cheio deles, um de cada cor. Não, irmãos, eu nunca disse isso ao Senhor. Quando eu estava lavando, eu dizia assim: Senhor, 14 anos, eu não perdi, não se rasgou, o botão não caiu, ainda me serve. 14 anos, Senhor, é a prova de tua fidelidade, do teu amor, do teu cuidado. E é muito mais do que eu mereço, do que eu jamais mereci. Os céus não nos devem nada. Não trabalhamos para receber, trabalhamos porque Ele vive. Trabalhamos porque o Senhor está em nós. Trabalhamos porque nosso reino não está nesta terra. Trabalhamos porque a nossa recompensa está no céu. Trabalhamos porque cremos no Evangelho. Trabalhamos porque amamos o Senhor que derramou o seu sangue para que tivéssemos essa oportunidade. Quando o meu tempo terminou no meio deste povo, o índio chegou para mim e disse: irmã, vocês estão tão belos, seus olhos, pele está tudo amarelo. Ele disse: irmão, você está tão bonita, os seus olhos, sua pele está tudo amarelo. E eu tinha um guarda-roupa, era uma caixa de papelão. E dentro dessa caixa de papelão tinha um pedaço de espelho. E eu fui olhar o meu reflexo. Eu estava com o suor amarelo, os olhos amarelos. Eu já estava me sentindo mal há muitas semanas. Eu não conseguia mais ficar em pé. Eles me colocaram em uma canoa, me levaram para Guaiará-Mirim. Fui internada em Bolívia. O médico disse: eu não sei o que você está fazendo com a sua vida, mas pare imediatamente. Você não está bem. O meu fígado estava com uma infecção gravíssima. E eu fiquei internada. E eu me lembro que quando eu estava internada naquele hospital público, eu acordava no meio da madrugada, depois de horas e horas desmaiada por causa da fraqueza e da doença. Quando eu abria os meus olhos, que eu olhava para aquele teto embolorado, eu dizia assim: Senhor, me dá um povo. Minhas mãos estão vazias. Senhor, me dá um povo, Senhor, porque eu nada tenho feito para ti. E eu desmaiava. Aí eu acordava não sei quantas horas de novo. Dizia: Senhor, eu não te peço que me cure, eu te peço um povo. Eu posso morrer, mas eu quero morrer conquistando para ti aquilo que é teu. Me dá um povo. Povo. Saí do hospital caminhando por la calle, pela rua em Bolívia. Encontrei com o pastor Ezequiel, que me disse: Kellen, que bom que eu lhe encontrei, eu quero que você me ajude em oração. Eu disse: diga, meu pastor. Me apoiei numa mureta, ainda estava muito fraca. Ele disse: quero que me ajude em oração por um povo. Eu disse: que povo? Ele disse: são satanistas, cultuam a Satanás. São flecheiros, suas flechas têm veneno dentro. Matam rapidamente. São canibais, ainda comem carne humana. Há 5 anos enviamos o missionário e ele nunca retornou. Me ajude em oração. E eu orei pelo povo, irmãos. E eu me apaixonei pelo povo. Porque às vezes nós somos a resposta de nossa própria oração. Eu sei que tem gente dizendo aí: Senhor, salva as prostitutas, salva os drogados, vai nos hospitais. Amados, sem corpo Jesus não vai em lugar nenhum. Mas se você for, Ele vai em você, adiante de você, ao redor de você, e a obra dele será feita. Seja a resposta. Eu tenho visto pessoas: Senhor, eis-me aqui, envia meu irmão. Não, envia-me a mim.
É assim que funciona. Eu procurei, disse: pastor, eu me candidato. Ele disse: filha, eu não quero que você vá, eu só quero que você ore. Você vai morrer. E eu disse: pastor, se vivo, para meu Cristo vivo, e se morro, para meu Cristo morro. E quer viva, quer morra, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. A morte não pode nos separar. Se meu corpo cair ensanguentado ali no mesmo instante, eu estarei adentrando os portões celestiais para estar para sempre com Ele. Não é derrota, é vitória. Isso não é perder, é ganhar. Que morte mais maravilhosa haveria no mundo que morrer por aquele que não se negou por mim. Dei-me o povo. Ele me deu um papel. Ele disse: isso aqui é o que você precisa. Irmãos, eu olhei o papel. O primeiro item da lista: um barco de médio porte, um motor de alta cavalagem, um grupo gerador, sistema de comunicação via satélite, etc, etc, etc. Total, R$100 mil. Eu disse: pastor, olhe para mim. Eu calço o número 36. Eu estou usando uma Havaiana branca número 42 que eu achei. Cortei com um facão a ponta da frente e a ponta de trás, porque eu não tinha 3 pesos. Eu não tinha 3 pesos para comprar uma chinela. Eu disse: pastor, eu dormi dentro de uma canoa amarrada no porto, porque eu não tenho dinheiro para a travessia para o Brasil. Pastor, o senhor me fala em R$100 mil, pastor. Ele disse: minha filha, quem trabalha para o Senhor tem seu nome escrito na folha de pagamento do céu. Quem paga o salário é Ele. Quem é o juiz é Ele. Quem é o advogado é Ele. Quem vai na frente é Ele. Quem chama a existência o que não existe é Ele. Quem envergonha Satanás é Ele. Quem faz o impossível acontecer é Ele. A impossibilidade é apenas uma das especialidades de Deus. Ele me disse: a obra de Deus nunca deixou de ser feita por falta de dinheiro, porque o nosso Deus é o dono das montanhas que escondem ouro e a prata. Por falta de fé, sim. De dinheiro, não. E eu peguei o papel. Ele disse: você tem 1 ano para levantar os recursos. Passei 6 meses esperando o obreiro assumir barranco, 3 meses me recuperando de uma outra crise hepática. Cheguei no Brasil faltando 3 meses para o meu prazo acabar. Eu vendi minhas roupas, eu vendi meus sapatos, eu vendi minha bicicleta, eu vendi meu gravador, eu fiz lanche para vender na porta do templo, eu fiz pechincha no interior, bazar no interior. Eu fiz tudo o que era humanamente possível fazer em 1 mês e meio. Eu fui contar quanto eu tinha. Eu tinha R$1.200. Faltava 98.800. E eu tinha 1 mês e pouco de prazo. E eu fui chorar nos braços do meu amado. Ai, Senhor, se eu tivesse mais tempo. Senhor, o problema é o tempo. Se eu tivesse tempo, me dá mais tempo. Obrigada, querido. E o Senhor veio a mim nesta madrugada e disse: ei, eu sou o Senhor do tempo. Eu digo ao tempo: vem, e ele vem. Eu digo ao tempo: vai, e ele vai. Eu digo ao tempo: para, e o tempo tem que parar. Eu chamo o tempo e ele rasteja até a minha presença e me chama de Senhor. Eu não preciso de tempo para trabalhar. Sabe o que eu aprendi daquela madrugada? Que Deus pode fazer em um movimento o que você demoraria meses ou anos para fazer acontecer. Ele faz em um único movimento, porque Ele pode, porque Ele é Deus. Me levantei no outro dia, comprei a garrafa térmica para o meu barco, a toalha de mesa para a mesa do convés,
comprei a panela de pressão. A minha mãe me dizia: minha filha, você está comprando coisas para um barco que não existe. E eu disse: minha mãe, o meu barco existe, minha mãe. Meu barco está pronto, meu barco é lindo. Eu fui na rádio, dei uma entrevista. Eu convidei todos os ouvintes para o culto de despedida no Trapiche de Coaraci. Eu dei data, dei dia e hora. Era o último dia do meu prazo. E o radialista me perguntou: então a irmã já tem a embarcação? Eu disse: nas minhas mãos ela não está ainda, mas no dia 27 ela estará no porto. E todos os irmãos que estão me ouvindo podem ir lá, participar do culto, entrar no barco, tirar foto. E depois do culto, depois da oração final, eu estarei zarpando com a minha equipe. E os irmãos que estiverem lá presentes poderão ver. Amados, tive um convite para ministrar. Eu precisava de R$98.800. Eu fui pregar numa cidade chamada Portel, que é o interior do Marajó, que é o interior de Belém. Quando eu cheguei em Portel, me disseram: irmã Kellen, não é aqui, é mais no interior. Chegamos então na beira do rio Pacajá, o interior do interior do interior. Eu precisava de 98 mil e fui para uma igrejinha de madeira na beira do rio. Eu olhei para as pessoas, ninguém tinha cara de que tinha 98 mil reais para me dar. Eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, eu quero te dizer uma coisa. Eu quero dizer que eu continuo crendo. Senhor, eu continuo crendo que se ouça no céu, que os anjos comentem uns com os outros. Ela continua crendo. E se o inferno está me ouvindo, que se comente no inferno também. Ela continua crendo. Senhor, eu continuo crendo, porque nós não nos devemos nos mover por vista, nós devemos nos mover por fé. O que nos sustenta é a promessa. Mesmo que as coisas não estejam parecendo que estão fugindo ao nosso controle, elas estão rigorosamente sob o controle de Deus. Eu quero dizer para vocês que não há pânico no céu. Tudo que está determinado pelo Senhor vai acontecer. Quer o inferno queira, quer não queira, quer o homem queira, quer não queira, nós só precisamos crer e confiar. A última palavra vem do céu. Quando eu terminei de pregar, um homem sentado numa cadeira plástica, ele deu um grito: ai, meu coração! E caiu. Eu pensei: meu Deus, o irmão está infartando. Eu desci rapidamente do altar, fui lá com ele. Os lábios estavam roxos. Ele estava suando frio, suor frio e pegajoso. O coração batia descompassadamente. Ele não conseguia falar com facilidade. E eu cheguei perto dele e disse: irmão, o que o senhor está sentindo? E ele disse: coração. O que é que tem em seu coração, meu irmão? Fale comigo, o que é que o irmão está sentindo? Ele disse: o meu não. Coração de Jesus. Eu disse: o que é que tem o coração de Jesus, irmão? Não entendo. Ele disse: o Senhor me mandou te dar. O coração de Jesus é seu. Eu disse: irmão, não compreendo. O que é o coração de Jesus? Ele disse: eu não sei para que você precisa dele, mas receba. Eu disse: eu vou lhe perguntar mais uma vez, o que é o coração de Jesus? Ele disse: é um barco de 20 metros de comprimento, 4 metros de largura, com motor MWM 114, com 2 bombas d'água, com grupo gerador, com televisão, com parabólica, com freezer, com fogão, com micro-ondas, com cozinha, com guarnição, com camarote, com cama, com instrumentos de navegação, avaliado em 100 mil reais. O barco é seu, o barco é seu, o barco é seu. O Senhor me mandou te dar. Ele vive. O Deus das missões está vivo. O Deus das missões está vivo. Vale a pena chorar, vale a pena sofrer, vale a pena padecer perseguição. Não desiste não, continua. Ele vive. Valerá a pena todo o sacrifício feito pela cruz. Valerá a pena toda lágrima chorada, toda dor suportada, porque Ele vive.
Não desiste, não. Que esse congresso seja um marco na tua vida. Persiste, continua. A tua chamada não foi encontrada no lixo, não foi comprada com dinheiro, foi comprada com sangue, sangue puro, carmesim vivo do unigênito Filho de Deus. E para aqueles que têm se levantado e têm dito: você não, preferia que outra pessoa fizesse, preferia que outro pregasse, preferia que outro cantasse, fulano ensina melhor do que você. Para aqueles que têm se levantado contra, ei, respira fundo e diz assim: ei, eu não vou sair daqui, porque nesse lugar quem me colocou foi o meu Senhor. Daqui eu não saio, eu não solto, eu não desisto, eu não abro mão, eu vou seguir em frente. E se você não gostar, vá reclamar no céu, vá falar para Jesus, vá reclamar para Jeová, mas eu não vou desistir daquilo que o Senhor me entregou. Desiste não, Ele vive. Eu saí com meu barco, irmãos, contratei um prático, levei para Belém. O homem dono do barco ficou em Portel. Irmãos, ele morava no barco, o barco era a casa dele. Ele não tinha 2 barcos, ele tinha um. Ele não tinha uma casa, o seu barco era a casa. Ele me deu a casa, me deu a chave e o documento do barco. E ele ficou na beira do rio com uma sacola na mão, com a sacola com as suas roupas. Ele foi morar numa casa abandonada a 8 quilômetros de Portel. Ele foi dormir no chão, porque a cama dele foi no barco. Ele foi cozinhar numa lata, porque as panelas dele foram no barco. E quando o dinheirinho dele acabou, ele foi comer manga para não morrer de fome. E tem gente dando para a obra missionária o ventilador sem hélice, a geladeira sem motor, o ferro sem resistência. Tem gente dando para a obra missionária aquilo que não tem coragem de jogar fora. Eu quero te lembrar que Jesus deu seu sangue, Paulo deu sua vida. Você não pode dar lixo para a obra mais importante da terra. Teu compromisso é do tamanho da tua doação. Teu amor é do tamanho da tua oferta. Aquele homem deu tudo. Quando alguém encontrava com ele, dizia: rapaz, você deu o barco para aquela mulher. Olha aí a sua situação agora. Você vai dar sarjeta para o cemitério. Ele dizia: eu dei porque o Senhor me mandou dar. Meu coração está em paz e louvado para todo sempre seja o nome do meu Senhor. E ele ficou. E depois do culto de despedida, arrumei com a minha tripulação. Irmãos, foram cerca de 5 meses de viagem até nós chegarmos no território. Quando chegamos lá com a embarcação, a minha tripulação voltou e eu fiquei sozinha. Os índios não me receberam na aldeia porque um demônio havia dito que eu ia chegar e que eu era muito perigosa. Então eu não pude desembarcar. Eu fui morar numa casa abandonada na margem direita do rio Purus. Era uma casa coberta de palha, cercada de vara, amarrada com cipó. A porta eu que fiz. A gente colocava e tirava, porque não tinha dobradiça. A casa não tinha luz, não tinha água. Era uma cabana no meio de uma gigantesca bola de mato. Do outro lado do rio, 5.000 colinas e caxinauas subindo e descendo o rio em suas respectivas aldeias. Eles me proibiram de caçar e de pescar. Passei 1 ano comendo banana de um bananal abandonado atrás da casa. Essa casa foi abandonada porque morava uma jararaca da boca podre na palha. Quando eu acendia o lampião, às vezes ela colocava a cabeça para fora e ficava olhando para a luz, para a chama do lampião. Eu colocava a minha rede lá na palha, porque havia muitas onças também na região. Houve situações em que eu acordei de madrugada e havia 20, 30 índios ao redor da cabana, dançando, com suas flechas na mão, pintadas de preto e de vermelho, em transe demoníaco. Um deles, quando queria matar alguém, vomitava uma pedra preta na mão. Ordenava
ao espírito da morte que matasse quem ele queria. Depois ele engolia a pedra novamente. E eles estavam ao redor da casa. E eu olhava pela brecha das varas. E eu me deitava na rede, me cobria com o lençol. Eu sentia tanto medo, irmãos. O meu sangue gelava, o meu coração disparava. As palavras não saíam audivelmente. Mas dentro da minha mente, no meu coração, eu dizia assim: Jesus, me ajuda porque eu estou com medo. Me mostra alguma coisa porque eu estou com medo. E o Senhor abria os meus olhos espirituais e eu via o muro de fogo dele ao redor do barraco. E os anjos do Senhor passeando no meio dos índios. E a voz do Senhor ecoava dentro da barraca dizendo: vai dormir. Enquanto tu estás dormindo, eu estou trabalhando. Pode descansar. Enquanto tu descansa, eu estou guerreando. Pode repousar. De manhã os nossos inimigos estarão debaixo de nossos pés. Eu estou aqui. Ele estava ali. E às vezes, se eu respirasse assim, ó, bem forte, eu sentia o cheiro dele. O Rei da Glória vinha dormir comigo no meu barraco, no meio da selva. Porque esse patrão é assim. Não deixa para trás e não abandona quem é fiel a Ele. Esse patrão é assim. Não esquece de nenhum dos nossos esforços. Esse patrão é assim. Ele vai conosco até o fim e não nos deixa sozinhos em um só instante. Esse patrão é assim. Aprove ao Senhor que eu fosse sequestrada, amarrada, levada como refém. E eu pensei que era o fim. Mas não foi, irmãos. Por causa desses sequestros, primeiro os 8 colinas caíram prostrados aos pés da cruz de Cristo Jesus. E hoje tem mais de 100 índios naquela região que canta assim, ó: Ominapatiki paikakaraktane chutimau inachamau inam onkapeshi pantou Jesus Cristo pane onkaakitaiuanaji com jeji Kijikinai pauim, Jesus Cristo pané, tatakai, ait kokona pai panam, querer não, pai kawakai mané, hoapi e não Jesus Cristo tá. Coloque de pé em nome de Jesus. Olhem para mim, por favor. Quero dizer para vocês que alguns anos depois, eu me reencontrei com o doador do coração de Jesus. Nós nos reencontramos. Olhe para mim, não perca isso. Nós nos reencontramos e nos casamos. Ele é o meu marido e nós estamos juntos há 16 anos dizendo: vale a pena ser fiel a um Deus que é fiel. Sabe o que ele diz? Eu dei um barco, Jesus me deu um barco de volta, uma esposa, uma família, um ministério. Vale a pena, vale a pena, vale a pena obedecer, vale a pena. Eu quero que venha aqui na frente os chamados por Deus. Quem tem uma chamada, vem aqui que eu quero orar por você. Meu ministério começou assim. Enquanto eles estão cantando, vem aqui na frente que eu quero orar por ti. Vem. Ai, Senhor, mas eu sou tão pequeno. Não tem problema, Ele é grande. Ai, mas eu sou tão fraquinho. Ele é forte. Ah, Senhor, mas eu não posso. Ele pode. Mas eu não tenho sabedoria. O nome dele é sabedoria e ele dá a todo aquele que lhe pedir. Senhor, a minha enfermidade me impede. Não, Ele te sara, Ele te sara, Ele te reconstrói, Ele te toca, Ele te cura. Oh,
Você pode crer, você pode crer, você pode crer. Aleluia. Faz aí a tua entrega, faz a tua entrega, faz a tua entrega. Ele está aqui, Ele está ouvindo, está recebendo, está recebendo. Faz a tua entrega, faz a tua entrega. Entrega tudo para Ele. Continuamos esta noite. Eis aqui o teu povo, Senhor, um exército que se levantou, Senhor, diante de ti, ó grande general, para se alistar nesta batalha. Senhor, são homens, mulheres, adolescentes, anciões, são pessoas que estão dizendo: Senhor, eis aqui a minha vida. São pessoas que estão se entregando tudo que têm, que sabem, diante do teu altar. E eu quero te pedir nesta noite, Senhor, coloca na boca deles uma palavra diferente, uma palavra de fogo. Ó Senhor, coloca na mão deles aí uma espada. Ó Senhor amado, coloca aí no peito deles uma couraça, coloca na cabeça um capacete, coloca aí nos pés deles um calçado da preparação do Evangelho da paz. Daí o escudo da fé, vai enchendo da coragem, da ousadia, da autoridade, da projeto. Olha, Senhor, da ideia. Agora, Senhor amado, vai. Enche esses vasos, Senhor, para conquistarem para ti a recompensa pelos seus sofrimentos. Alguns o Senhor vai usar dentro de Bom Jesus da Lapa. Outros o Senhor vai levar para fora deste estado. E alguns daqueles